bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Começou em Cascavel, no oeste do Paraná, o Show Rural Copavel. Essa é a primeira feira do setor do ano e chega com muitas novidades e expectativas. Equipamentos robustos e tecnologias que nem dá para ver direito. Tudo para o pequeno, médio e grande produtor rural. O que é mais moderno está presente na 38ª edição do Show Rural Copavel, em Cascavel. Até sexta-feira, cerca de 400 mil pessoas devem passar por aqui, numa área de cerca de 720 mil metros quadrados, com estandes de expositores e também áreas de demonstração. E quem vem está em busca de tecnologias e soluções para o campo. Eu vim olhar as máquinas e os canteiros de soja também, que tem novidades, sempre tem sementes novas, cultivar nova, né? E é o que nós precisamos, né, para produzir mais e é isso que nós precisamos mesmo. Então, a gente vem atrás de tecnologia, né? Máquina e lançamento de produto que nós usamos no tomate, vemos atrás da inovação, né? E dá para fazer bons negócios? Sim, muito bom, é importante. Muito jóia aqui. Já vemos a quinta vez já. E novidades não faltam. Nesta sala super tecnológica, o produtor tem a sensação de estar dentro da terra, em contato com a raiz da planta. Aqui, no caso, é da soja. Tudo para entender como funciona o novo tratamento de sementes lançado na feira. É um produto incomparável, né, que a gente traz, ele atua em diferentes dimensões, abaixo do solo, contra nematóides, patógenos, sementes, solo, acima do solo contra doenças foliares, uma ação única, e ao mesmo tempo é um produto super simples e sustentável. Então, tecnologia e inovação, ela tem que trazer aspectos diferentes, porque os desafios eles vão aumentando, né? Aqui o lançamento é outro, ou melhor, outros. A conectividade é uma dificuldade para produtores de todo o país. Essa empresa fez uma parceria com a SpaceX e está fornecendo internet já acoplada de fábrica. A promessa é conectividade em qualquer lugar, inclusive para operar essa barra de 30 metros inédita no mundo, um distribuidor e pulverizador no mesmo equipamento. A gente consegue pulverizador, como o produtor rural já conhece, mas a gente colocou junto, incrementou um reservatório grande de fertilizantes ou sementes, como queira usar, que faz a distribuição desse tipo de produto diretamente pela barra, de forma pneumática. Então tem tubos na barra que guiam esse produto e a cada 2,5 metros tem um controle independente para poder variar taxas, fazer desligamentos e ter uma altíssima precisão independente de qualquer situação que o cliente encontre lá, o produtor encontre na sua área. Um sistema de criação de gado de corte baseado num manejo de alimentação intensiva em Timon, no Maranhão, tem garantido bons resultados para o pecuarista. São mais de 100 garrotes, a maioria da raça Nelore, que vem surpreendendo com o ganho de peso. Mais eficiência e produtividade. Assim, a pecuária de corte busca um rendimento no campo ainda maior, garantindo mais carne no mercado a custos mais baixos para o produtor e mantendo ainda o bem-estar animal. Vamos conhecer como funciona a terminação intensiva a pasto, um sistema desenvolvido pelo pecuarista e engenheiro agrônomo Bruno Soares. O sucesso desse sistema inovador, que foi colocado em prática há pouco mais de um ano, está no manejo. O gado saiu agora da chamada praça de alimentação, onde teve acesso à água e o concentrado, ou seja, a ração produzida na própria fazenda. E segue agora para o chamado pasto rotacionado, onde ele terá um encontro apetitoso com o chamado volumoso. Esse manejo de criação de bovino de corte, ele veio para, na verdade, melhorar e muito o rendimento da fazenda, no que diz respeito à qualidade de carne, ao ganho de peso rápido, né? Você utiliza na mesma área, você consegue usar até 10 UA animal, que isso corresponde ao peso de um boi hoje, 10 animais, você consegue utilizar em 1 hectare 10 UA por hectare. Ao todo, o sistema conta com 12 piquetes, sendo 15 hectares de área irrigada.
garantindo alimento para mais de uma centena de cabeças de gado o ano inteiro. Aqui o segredo está na variedade do capim. Nós estamos tendo aqui resultados de até bruto 2,6 kg bruto ganho por boi dia, né? Em comparação a outros sistemas, a exemplo do confinamento, nós estamos praticamente que empatando o jogo, empatando o resultado. E a um custo bem mais barato e carne de melhor qualidade. Aqui tudo funciona de forma muito simples, mas, claro, com muito trabalho. O comprador escolhe o gado em meio a uma partilha do rebanho. O olhar apurado busca o animal com peso ideal para o abate. Depois, o vaqueiro faz a separação e encaminha a reis para o brete. Em seguida, um a um são pesados. É aqui que o sistema terminação intensiva a pasto mostra seu resultado. O tempo de engorda é de no máximo 70 dias, mas muitos desses animais atingem a carcaça ideal bem antes. Esse animal ele chegou descarnado aqui na fazenda, está aproximadamente 50 dias de manejo no nosso sistema e ele já está indo para o abate, ou seja, antes ele está atingindo um resultado até antes do que a gente previa, que esse animal só deveria sair com 70 dias. Como ele já atingiu o score de frigorífico, ele já está sendo vendido, comercializado. A gente pode ver a carcaça do boi que ele está bem preenchido, o rendimento de alta qualidade. O gado reunido no caminhão pesa em média 10 toneladas, que vai abastecer frigorífico de Timon, da região maranhense e, claro, Teresina. Para quem compra, o resultado é positivo. Um boi mais dócil, é um boi anti-estresse, é um animal bom de se trabalhar com ele. E o rendimento também, né, de um boi desse, criado em confinamento, é um boi que dá um rendimento bom, entendeu? E a gente tem feito a parceria com ele aqui e está dando certo. E nós estamos aqui na fazenda prontamente abertos para fazer essa disseminação de tecnologia para todos os pecuaristas da região. Os preços do milho mostram reação em algumas regiões. Os produtores seguram as vendas e evitam novas quedas. O movimento interrompe a baixa vista até janeiro. A colheita da soja reduz a oferta de fretes. Com isso, o custo logístico do milho diminuiu. Esse fator limita recuos mais intensos do cereal, segundo o CPEA. Os compradores adotam postura cautelosa no mercado interno. Muitos agentes aguardam maior oferta nas próximas semanas. Os trabalhos de campo avançam e ampliam a disponibilidade. Esse cenário pode pressionar valores mais adiante. Já as exportações seguem em ritmo firme. O país embarcou 4,24 milhões de toneladas em janeiro. O volume supera em 18% o registrado em 2025, segundo a Secretaria de Comércio Exterior. Na temporada 2024-25, os embarques cresceram com consistência. O resultado ficou 8% acima do ciclo anterior. Já no mercado da soja, as cotações mostram estabilidade. Os preços iniciam fevereiro sem grandes oscilações. A demanda internacional dá suporte às negociações. O dólar valorizado também favorece a oleaginosa. A alta externa contribui para firmar o mercado. Entretanto, os prêmios de exportação recuam com força. Esse fator limita o repasse ao mercado doméstico. Em Chicago, a soja recebeu impulso recente. O movimento ocorreu depois da reunião entre Estados Unidos e China. Os países reafirmaram o compromisso de ampliar compras. O acordo animou os agentes e sustentou as cotações. Mas as exportações brasileiras começaram 2026 aceleradas. O Brasil embarcou 1,87 milhão de toneladas em janeiro. O volume cresceu 75,5% sobre o mesmo mês anterior. A China respondeu por 57,2% das compras externas. As chuvas irregulares no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais no começo do ano deixaram o Rio Paraíba do Sul em situação crítica. A crise hídrica tem comprometido a agricultura na região norte fluminense.
Reservatórios em níveis críticos ameaçam o abastecimento de cerca de 9 milhões de pessoas dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. As chuvas registradas em janeiro deste ano não foram suficientes para reverter a severa crise hídrica no Rio Paraíba do Sul, que afeta diretamente a região de Campos, no norte fluminense. Mesmo com ocorrências pontuais de precipitação, o nível dos principais reservatórios que abastecem o Sudeste operam com níveis muito reduzidos, considerados um dos piores para esta época do ano, desde 1998. Quando a gente fala em termos da chegada de água em Campos, a gente está falando não só do aspecto de São Paulo, né, do curso hídrico do Paraíba do Sul, que vem de São Paulo, todo o volume, mas também das cabeceiras. Então, se você tem menos chuva, automaticamente você tem menos volume de água chegando em campo. O cenário aponta para a necessidade de medidas estruturais, já que as chuvas de verão não têm garantido a recomposição da bacia hidrográfica. Especialistas mantêm a luz amarela ligada para o risco de redução de vazão. A diferença é que agora, em 2026, a gente tem um acompanhamento mais próximo, acompanhando o par e passo que vem acontecendo, o que não aconteceu em 2014 e 2015, que nos pegou de surpresa. Hoje nós temos chuvas com muito menos intensidade em várias partes da bacia. A situação também afeta a produção agrícola do município. Neste ano, os canais que atendem a Baixada Campista receberam águas do rio apenas 3 vezes. Animais morrendo, o pessoal perdendo lavoura por falta de conseguir água, entendeu? Daqui a pouco nós vamos estar na beira do rio e sem água. Está caminhando para isso. O INEA tem informações dos problemas aqui. Tá? Falta recurso. Tem que tentar vir recurso federal, estadual. A prefeitura, o ano passado, ajudou um bocado, junto com a Asflucan. Nós limpamos mais de 500 quilômetros de canais, a prefeitura dando óleo, a gente bancando. Só que no atual momento, com a crise que está passando no setor oculeiro, a Asflucan não tem condição de ajudar em nada mais. O Centro de Monitoramento de Desastres e Alertas Naturais já indicava que o início do ano de 2026 seria marcado por chuvas abaixo da média e irregulares, gerando crise hídrica nos reservatórios. Por isso, a necessidade de planejamento por parte dos órgãos competentes para evitar prejuízos. A condição do Rio Paraíba do Sul em Campos reforça as preocupações sobre a segurança hídrica às vésperas do período de estiagem. A perspectiva, diante do cenário de novembro, dezembro e agora janeiro, que foram abaixo do esperado, é que tenha também menos chuva. Então, isso é um motivo de preocupação e que acelera ainda mais essa crise hídrica, não só que já é regional, mas também que afeta a parte local. Agora você confere como fica a previsão do tempo para esta terça-feira em todo o Brasil. Nesta terça, as ACAS continua mantendo as condições de tempo em grande parte do Sudeste, Centro-Oeste e áreas do Norte do país, com temporais e chuvas volumosas. E até o fim do dia, o sistema deve se desconfigurar. No Sul, a influência marítima mantém chuva fraca no litoral, enquanto novas áreas de instabilidade avançam pelo interior da região, além do estado gaúcho. Céu mais nublado ao longo do litoral da região sul desde cedo. Entre o fim da manhã e a tarde, a nebulosidade aumenta também em grande parte do estado gaúcho, nordeste e leste do Paraná, além do oeste catarinense. Em grande parte do país, como nas regiões sudeste, centro-oeste e norte, as ACAS mantêm céu mais nublado. No Nordeste, nuvens mais carregadas também no Maranhão, Piauí, oeste e centro-sul da Bahia. Enquanto no interior da região, norte de Roraima, centro-sul de Mato Grosso do Sul e nas demais áreas do sul do país, o dia deve seguir com tempo mais firme. Tempo mais seco no norte de Roraima e da Bahia, sudoeste de Mato Grosso do Sul, além do sul e da campanha gaúcha, onde a umidade do ar pode ficar abaixo dos 30%. Chuva fraca no litoral da região sul desde cedo. Entre o fim da manhã e a tarde, a previsão de chuva no Nordeste, interior e leste do Paraná e de Santa Catarina, além da Serra Gaúcha. Já em grande parte da metade norte gaúcha, incluindo áreas da Serra, região metropolitana de Porto Alegre,
Oeste e sul catarinense, além do nordeste do Paraná, também há previsão de chuvas mais fortes. No sudeste, chuvas moderadas a fortes desde cedo no norte, nordeste, interior e leste de São Paulo, Triângulo, sul e oeste mineiro e em áreas do Rio. Ao longo do dia, as instabilidades aumentam e há risco de temporais em Minas, áreas de São Paulo e no estado fluminense. E a situação é de perigo para acumulados elevados no norte, interior e nordeste paulista e em áreas do Triângulo e sudoeste mineiro. Já no Espírito Santo também há previsão de pancadas moderadas a fortes, com risco de temporais no sul e oeste do estado. Ao longo do dia, as pancadas também continuam em Mato Grosso e em Goiás, com chance de acumulados elevados no leste e metade norte de Mato Grosso, além do centro-sul de Goiás. E em Mato Grosso do Sul, chove de maneira moderada a forte no norte, interior e leste do estado. Entre o fim da manhã e a tarde, as instabilidades também ganham força no Amazonas, Rondônia, Acre, Pará, Tocantins e Amapá, com risco de temporais em algumas áreas, e a situação também é de perigo para acumulados elevados em Rondônia, extremo sul do Amazonas e sudoeste do Pará. E na região nordeste do país, chuva mais forte desde cedo no oeste da Bahia, sul do Maranhão e interior do Piauí. E a zona de convergência intertropical mantém instabilidades no litoral norte da região. Ao longo do dia, as pancadas aumentam no Maranhão, Rio Grande do Norte, norte do Ceará, oeste e centro-sul da Bahia, além do norte e sul do Piauí. E há risco de temporais em áreas do estado baiano. Já no leste da Paraíba, Pernambuco e Alagoas, a chuva ocorre de maneira moderada. E as rajadas de vento variam em boa parte do país nesta terça-feira, podendo chegar até os 70 km por hora no litoral sul gaúcho. E em relação às temperaturas para esta terça, máxima de 23 em Goiânia, 24 em Cuiabá, 26 em São Paulo e em BH, 30 no Rio e até 34 graus em Porto Alegre. As exportações da agropecuária brasileira cresceram 2,1% e alcançaram 3,87 bilhões de dólares em janeiro. As vendas para a China aumentaram, mas fecharam em queda para os Estados Unidos. Destaque para a soja. Em geral, os embarques do grão foram 75% maiores. Os dados da balança comercial são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Bom, quem chega para fazer uma análise é o Daniel Vargas, que é professor da FGV Direito Rio e da Escola de Economia da FGV em São Paulo. Bom dia, Daniel. Seja sempre bem-vindo ao Record News Rural. Oi, Kelly. Bom dia. Sempre um prazer participar com vocês. Prazer o nosso também. Quando a gente fala num aumento de mais de 2% para um mês, a impressão que dá é que foi um resultado bom. Mas olhando de uma forma mais ampla, foi bom mesmo? Olha, Kelly, vender mais sempre é bom, quem não quer. Mas sempre que a gente olha o dado sobre o volume de vendas, é importante a gente também ter em mente o que nós ganhamos com essa venda mais elevada. E o que nós temos acompanhado no Brasil é um contraste, em que, por um lado, o setor planta muito, aumenta sua produtividade, vende cada vez mais, e os dados do último mês são muito significativos, mais 2,1%. Por outro lado, nós também temos percebido que a renda que o Brasil obtém com essa venda, ela é mais ou menos a mesma, ou quem sabe até um pouco menor. Então, o que nós vimos em janeiro é um crescimento no volume, mas não na renda, como se a gente estivesse ganhando praticamente a mesma coisa, exportando muito mais. E o que isso indica é que os preços estão pressionados e, portanto, os produtores estão produzindo, estão vendendo, mas isso não representa, ao mesmo tempo, uma rentabilidade ou um enriquecimento maior no Brasil. E quando a gente destrincha esses números e começa a olhar a distribuição desse volume e dessa renda obtida pela venda brasileira para o exterior, isso se torna cada vez mais claro e, a partir daí, também mais compreensível para os nossos telespectadores. Pois é, e quando a gente fala de volume, já que você lembrou muito bem do aumento do volume exportado, em relação a janeiro de 2025, é um número muito expressivo mesmo, 17,5% a mais de volume.
Então, isso dá uma dimensão, se a gente não está recebendo a mais, se o produtor, se o pecuarista não está recebendo a mais, é aí realmente um aperto nas contas. No meio do caminho existem variáveis, e essas variáveis são tão centrais quanto aquilo que a gente vende. Então, quando a gente observa o que nós vendemos e a representação em renda, nós olhamos, por exemplo, para o bloco europeu, teve uma queda na receita daquilo que nós vendemos para ele da ordem de 6%, e uma queda do volume ainda mais significativa de 16%. Para os norte-americanos, nós tivemos uma queda de receita de 25%, muito considerável, em comparação a janeiro do ano passado. E volume também, uma queda de 17%. Para a China, por outro lado, vendemos 6,4 bilhões a mais 17% na receita, mais 20% no volume. Oriente Médio também, foi para onde a gente mais vendeu, tanto em faturamento, mais 30%, mas também em quantidade. Vendemos muito e recebemos muito do Oriente Médio. Quando a gente olha o pacote, parece que nós estamos tendo menos participação e recebendo menos daqueles mercados que estão agora no centro das tensões, são muito regulados, a demanda ambiental, as preocupações geopolíticas são muito ardentes, como é o caso dos Estados Unidos e também da Europa, ao mesmo tempo em que China e Oriente Médio abrigam boa parte das nossas vendas, de certo modo compensam o que a gente tem perdido nas exportações e no faturamento para os Estados Unidos e para a Europa. Agora, no meio desse caminho, Kelly, um dos elementos mais importantes são os fertilizantes. A gente sabe que eles representam um custo muito importante, em alguns casos 30% ou 40% de todo o custo da produção de um produtor no Brasil. E o que aconteceu nesse último ciclo é que as compras brasileiras de adubos e fertilizantes tiveram uma queda no volume de menos 0,3%, mas ao mesmo tempo pagamos quase 1% a mais. Em outras palavras, nós temos visto aqui nesse campo um setor que tem pressionado aquilo que o produtor recebe. Se a gente paga mais pelos fertilizantes, significa no final que a gente vai receber menos de renda por aquilo que a gente vende. Então, toda uma engrenagem, não é? Todo um circuito interconectado. O comércio internacional é fundamental para aquilo que a gente vende, aquilo que a gente compra, e o que a gente tem visto como sinalização geral, como sempre, é um setor que vende muito, que cresce muito, mas que nesse momento talvez não tenha o retorno desejado ou justo por aquilo que ele faz em casa. Já que você citou a questão do fertilizante, Daniel, gostaria da sua análise sobre esse ponto específico, porque é o seguinte, a guerra entre Rússia e Ucrânia vai completar 4 anos já. E quando estourou essa guerra, a gente analisou muito sobre essa questão do fertilizante, que a gente importa, né, da Rússia, enfim. E naquela época houve um olhar aqui para dentro, de dizer, olha, vamos otimizar o uso, vamos reorientar o produtor, vamos criar algumas alternativas, a Embrapa encabeçando esse trabalho. 4 anos depois, a gente tem algum saldo positivo sobre isso? Olha, Kelly, a resposta, como sempre, eu acho que ela tem que separar os campos. Por um lado, a resposta talvez seja sim. Se a gente for observar o que tem acontecido, em particular nos bioinsumos, é um avanço muito expressivo de compra por produtores de inovações técnicas e tecnológicas com o uso de micro-organismos como um substituto parcial dos fertilizantes químicos. Isso tem um efeito positivo do ponto de vista do meio ambiente, mas tem, sobretudo, uma representação na queda dos custos do produtor. E a gente sabe que, entre todos os países do mundo, o produtor brasileiro é aquele que mais consome, mais aberto à incorporação de bioinsumos. Não apenas na pequena produção, nos orgânicos, nas hortas familiares, mas também no grande agronegócio. O Brasil compra muito bioinsumo, utiliza cada vez mais e isso diminui a nossa dependência dos químicos. Por outro lado, nessa agenda que ontem como hoje, como amanhã continuará central, a importação de fertilizantes de base química, que são fundamentais ainda por um longo período para garantir a produtividade no campo. O que nós temos visto é essa seletividade, ou essa decisão estratégica de priorizar, economizar na importação desses adubos e fertilizantes, que tem sentido um aumento significativo de preços no mercado e que representam, sim, um gargalo da nossa produção brasileira, e nesse aspecto não me parece que o Brasil avançou muito. Ontem como hoje o debate é a grande necessidade de obter licenças, investimentos,
para ampliar a produção nacional desses fertilizantes, diminuindo a nossa dependência internacional, especialmente no momento de guerra geopolítica, em que cada país, naturalmente, deve ter toda a preocupação do mundo de garantir a sua saúde econômica e de reduzir a sua vulnerabilidade. Uma das mais graves no Brasil é a importação de fertilizantes, agora, sobretudo, de países que vivem guerras. Veja só. Pois é. Bom, para esse resultado de janeiro, 3 culturas se destacaram bastante. Vamos começar falando sobre o café, Daniel, que obviamente sentiu demais a questão com os Estados Unidos, né, até conseguir reverter mesmo toda a situação. Tem uma situação delicada ainda pela frente com relação ao café solúvel, mas o que você avalia em relação ao nosso grão e os impactos disso aqui para frente? Olha, Kelly, o que os dados indicam? Que houve uma queda nas exportações de café não torrado em janeiro. Mas eu não creio que isso é um sinal de crise no setor, e eu acho que é mais o fruto de fenômenos sazonais, logísticos e da própria gestão de estoques. Por que eu digo isso? Porque nós sabemos que a exportação de café, ela lida com um conjunto de dinâmicas, né? Às vezes, uma sazonalidade agrícola, que os produtos são exportáveis em janelas de embarque concentradas, em partes específicas do ano. Às vezes, isso é fruto do ciclo da safra do café, com a produção e exportação, que não acontece ao longo do ano de forma homogênea, mas também comportamento dos estoques, com as exportações se ajustando aos embarques, segundo preços futuros e logística. E tudo isso, ao longo desse último ano, foi enfatizado, foi potencializado por toda essa aventura geopolítica que nós começamos a observar, em particular com as pressões dos Estados Unidos. Primeiro sinaliza que vai tarifar, depois abre mercado, e a gente não sabe ao certo qual vai ser o resultado final disso em relação ao produto. Agora, vamos olhar num horizonte um pouco mais amplo. O que aconteceu no ano passado? O que nós observamos no café foi um ganho muito significativo de faturamento no setor, com aumento de renda da ordem de 25%, se nós formos olhar e considerar os preços internacionais cada vez mais elevados. Então, a queda pontual e momentânea, que é fruto das dinâmicas, me parece, por sua vez, também foi compensada de longe, digamos assim, por um aumento do faturamento em dólar com os preços internacionais muito elevados. Então, eu vejo o setor numa situação muito saudável, uma situação boa, em que pese as dificuldades pontuais momentâneas. Daniel, e em relação ao milho, hein? Qual que é o panorama? Olha, Kelly, cada produto tem a sua particularidade. O milho enfrentou, por um lado, em determinado momento, uma situação positiva. Nós conseguimos produzir, aumentando produtividade, vendendo. Tem uma expectativa muito boa que está ligado à capacidade crescente de produção de biocombustíveis, grandes investimentos acontecendo no Brasil, fábricas de enorme potencial de utilização do milho como uma matriz para a produção de bioinsumos e uma expectativa de que o mercado de compra de biocombustíveis internacional ele também ganhe tração, em parte pela demanda do setor de transporte aeroviário, que começa a realizar sua descarbonização e que, num período de transição, deverá fazer isso comprando o chamado SAF, que é o combustível de aviação, e o Brasil posicionado como um potencial provedor de biocombustíveis para esse setor. Do mesmo modo, agora, com o transporte marítimo, caminha na mesma tração, na mesma rota. Agora, eu digo isso porque assim, o horizonte de médio prazo é muito positivo. O Brasil tem, na sua produção de milho, não apenas como segunda safra, mas cada vez mais como uma fonte muito significativa de geração de renda para o produtor. E eu vejo essa commodity como uma commodity que tem um horizonte positivo pela frente, em que pese eventuais volatilidades, como acontece mais recentemente no mercado internacional. Agora, Daniel, não tem como a gente não citar a soja, né? O aumento foi muito expressivo dos embarques, 75%, e a gente sempre enviando muita coisa para a China. Estamos ali bem dependentes dos gigantes, né? Do gigante chamado China. Aqui 2 comentários breves. O primeiro veja, se houve um aumento de 75% em volume, 91% em valor em um mês comparado com o ano passado, o que isso parece indicar é que nós estamos vivendo um momento áureo. Veja, estamos dobrando as exportações e o valor auferido com a venda de soja para os importadores, em particular para a China, que tem crescido muito sua participação.
No entanto, quando a gente examina um pouco melhor, e o próprio governo brasileiro tem sido cauteloso em indicar, que essa variação ela é fruto de um escoamento tardio de uma safra que foi muito boa no ano passado e do que a gente costuma chamar de um carry-over logístico, ou seja, um atraso nessa venda, misturado com toda essa geopolítica internacional um pouco bagunçada no momento. Então, não é que nós estejamos, digamos assim, dobrando a nossa exportação de soja de um ano para o outro. É uma mudança do momento em que essa safra acumulada é colocada no porto para exportação e, de certo modo, isso foi representado nos dados agora de janeiro. Agora, dito isso, sim, as nossas vendas de soja são um aspecto muito importante da nossa balança comercial. Sim, a China tem aumentado muito significativamente a sua compra, sobretudo em função dessa tensão dos Estados Unidos e a vontade de ficar de fora, né, da própria produção norte-americana, mas a expectativa ao longo do tempo é que isso se estabilize um pouco mais, agora que a China voltou a comprar dos Estados Unidos, e para nós sempre um sinal de alerta, não é desejável para ninguém ficar dependendo sempre de colocar todos os seus ovos em uma mesma cesta. Os embarques de carne bovina, a gente é bom trazer aqui, eles continuam em ritmo acelerado, não é surpresa, a gente já sempre mostra aqui no Record News Rural, os estoques globais de carne bovina estão baixos, então o Brasil, um grande player, era esperado realmente que o mercado continuasse aquecido. A carne foi uma das vitrines da nossa produção no ano passado e toda a expectativa que nos próximos anos também continue a ocupar um país, uma posição privilegiada dentro da economia e das exportações brasileiras. Isso acontece no mesmo momento em que a gente também vê essa tensão internacional, os Estados Unidos impondo embargo e o Brasil diversificando significativamente os seus destinos comerciais da produção. Foi isso que, de certo modo, compensou ou neutralizou parte da exposição do produto brasileiro, sobretudo para os Estados Unidos, e foi isso também que abriu portas para que a gente cada vez mais criasse canais de colaboração, de conexão, de diplomacia econômica, sobretudo com países na Ásia, como, por exemplo, a Indonésia, os países da área chamada ASEAN e também a própria China, em que pese algumas tensões recentes que a China também tem causado com a imposição de limites ou cotas para a importação brasileira. De todo modo, se a gente for olhar ao longo dos últimos anos, multiplicamos os nossos mercados de vendas da carne brasileira. Mais de 500 mercados foram abertos nos últimos anos, boa parte deles para venda de produtos que tem que ver com a carne. E isso indica como o Brasil vem se tornando cada vez mais, não só um líder mundial, mas um líder muito qualificado, muito diversificado, muito hábil para ajustar a sua produção para mercados diferentes. E, ao fazer isso, também garantir que, no momento em que a população mundial tende a crescer, o suprimento de proteína animal também tende a aumentar e o Brasil se consolida como um grande provedor nesse mercado futuro. Daniel, muito obrigada pela sua análise. Sempre para a gente é importante te ouvir. Um bom dia e até a próxima. Eu que agradeço, Kelly. Sempre um prazer participar com você e com os telespectadores. Obrigada mais uma vez. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!